Segundo livro de Samuel, capítulo 5, quem achou diz amém. A partir do versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. E em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, aos coxos, aos cegos, e que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza que lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, dizendo: madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificavam a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor a tua bênção. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que derrama, meu Pai, sobre nós a tua graça, a tua unção, o teu poder. Revela-nos, ó Deus, o oculto e o escondido. Venha, meu Deus, tirar o opróbrio, a vergonha. Venha tirar, meu Deus, o tempo de escassez. Venha, meu Deus, liberar uma unção nova sobre a vida dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no seu lugar. Louvado seja Deus. Vou procurar ser objetivo. Queridos, nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 5 um texto da palavra de Deus que nos fala que Davi foi ungido rei pela segunda vez, na verdade, porque a primeira vez quem ungiu Davi como rei foi Samuel. Na verdade, aquilo ali era uma confirmação daquilo que o Senhor já tinha feito há anos atrás. Alguns estudiosos dizem que Davi tinha em média de 14 a 16 anos quando ele foi ungido rei. Então, de 14 anos até 30, quando ele reinou, então foram 16 anos. Quantos anos? 16 anos, irmãos. Só Deus e Davi sabem o que ele passou. Porque quando o óleo derramou sobre a vida de Davi, quando Samuel derrama o óleo sobre a vida de Davi, meu irmão, os problemas de Davi começou ali. Davi foi perseguido por Saul. Davi teve que fugir para não morrer. Davi ficou na caverna em Adulão com 400 amargurados de espírito. E em todo momento Davi, ele não tropeçou. Por quê? Porque ele tinha um propósito na vida dele, era ser rei em Israel. Mas até entre a unção e a confirmação da unção tem um período, tem um processo. Entre Deus te chamar e realizar o propósito que Ele quer na sua vida, você vai precisar de passar pelo prumo de Deus. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus?
Fica ligado aqui comigo. Ninguém é chamado e vai logo direto para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você vai passar pela escola de Deus. E você precisa ser fiel no processo. Porque o processo a gente precisa passar por ele, não tem jeito, é a escola de Deus. O processo é a escola de Deus para a minha vida e para a sua vida. Compreende isso? A escola do povo de Deus que saiu do Egito foi 40 anos e todos eles foram reprovados, com exceção de Josué e Calebe. Até Moisés foi reprovado, irmão. Não entrou na terra, porque em vez de tocar na rocha, ele espancou a rocha que simbolizava Cristo. Compreende? Então Deus estabeleceu um processo para a minha vida, e esse processo vai durar até Deus fazer de você aquilo que Ele sonhou para você ser. Compreende? Quem está me compreendendo aqui? O processo vai durar o tempo necessário para que você seja aprimorado. O processo vai te tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Davi não estava preparado quando ele foi ungido rei. Não estava. Davi foi necessário entrar na caverna de Adulão, ser perseguido por Saul, ser perseguido sendo inocente. Porque ser perseguido quando você está errado é uma coisa, né? Agora você ser perseguido quando você não fez nada de errado. Assim, muitas vezes nós nos sentimos, servindo a Deus, sendo perseguido, sendo humilhado. Muitas vezes Davi esperou quase 20 anos para reinar em todo Israel. Depois que o óleo desceu sobre a sua cabeça, foram quase 20 anos, 16 anos, sendo perseguido. Quando Davi chega na casa de Abigail, né, quando ele chegou lá, depois de uma batalha, depois de ter protegido todos os pastores de Nabal, né, quando o Davi envia aqueles soldados para ir adiante pedir, né, algo porque eles estavam com fome. Sabe o que Nabal falou? Quem é Davi? Eu não conheço Davi. Humilhou Davi. No processo às vezes nós vamos ser humilhados. No processo às vezes vai doer. O processo é doloroso. Trata o nosso caráter, trata a nossa confiança. Quem que você confia? A sua confiança está em quê? Em quem? O processo é a forma de Deus trabalhar para me aperfeiçoar e para tornar aquilo que eu verdadeiramente devo ser em Deus. Olha o que Paulo passou, irmãos. Paulo logo quando se converteu ficou cego. De gruja, quando ele se converte, quando ele tem encontro com Jesus, ele fica cego, de cara. Já pensou, você vem na igreja, aceita Jesus e fica cego? Eles vão falar assim, aquela igreja não é de Deus não. Sim ou não? Se a gente chega lá vendo e sai de lá cego, já pensou? Com Paulo foi assim. Aí Deus envia o profeta até Paulo e fala assim, mas Senhor, o profeta virou para Deus, Senhor, aquele homem matou os nossos irmãos, ele é perseguidor dos teus servos. Você vai lá, você vai orar para ele vai voltar a enxergar, e você vai falar para ele como que ele vai ter que perecer por causa do meu nome. No dia que você se converte, você fica cego. Você passa alguns dias cego. Quando você recebe a primeira profecia, a sua vida, meu irmão, você vai ter que pagar um preço muito grande. Paulo, está entendendo?
de perseguidor a perseguido. Então, irmãos, às vezes falta a gente entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida, porque a gente passa a luta sim. Mas quando a gente vê os grandes homens de Deus aqui, que são exemplo para mim e para você, irmãos, a nossa luta é muito pouco. E às vezes nós desistimos por tão pouco. Falta fé. Falta você entender que o propósito de Deus na sua vida é te aperfeiçoar nesse processo que você está enfrentando. Mas aqui tem hora que falta, realmente eu falo por mim, falta força. Falta você, não é que você não tenha fé, não é que você deixou de acreditar, mas as coisas estão tão difíceis que você fala assim: meu Deus, segura nas minhas mãos. Lembra de Elias? Aconteceu assim com Elias. Elias mata 400 profetas de Baal. E então Jezabel ameaça ele. O que Elias faz? Elias vai para debaixo de um zimbro e pede a Deus para morrer, porque ele já não aguentava mais. Elias não aguentou mais aquele processo de viver, meu irmão. Olha como que foi a vida de Elias. Elias aparece, então veio Elias o tisbita e profetizou: não chove sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E sumiu. Sabe para onde que ele foi? Ele foi para a casa de uma viúva, para ser sustentado por uma viúva. Vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para que te sustente. Olha a vida do profeta. E chega na casa da viúva. A viúva não tinha nada, irmão, só tinha um bocado de azeite e um pouquinho de farinha. E ele disse: Senhor, mas o Senhor não me ordenou? Eu achei que ia ser uma viúva rica. Achei que ia ser uma véia da lancha, perdão da palavra, que tinha recurso. Mas não foi assim com Eliseu. A mulher que sustentou Eliseu, ela tinha o cacau. Sim ou não? Eliseu passava, a mulher mandou fazer um quarto para ele. Estava tudo para ele, mas com Elias não. Vai para Sarepta, sai do meio do teu povo, vai lá para Sarepta, que eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Olha o processo aí. Elias, o homem que subiu na carruagem de fogo. E aí tem um outro profeta que Deus mandou ele cozinhar comida no cocô para comer. E às vezes a gente reclama. Teve outro que Deus mandou ele andar pelado. João Batista, o maior dos profetas, foi decapitado por uma endemoniada. Homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles eram lançados no Coliseu romano, e eles eram despedaçados vivos pelos leões, cerrados ao meio vivo, por não negarem a Cristo. Esse é o processo que aqueles irmãos enfrentaram. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu contei aqui outro dia a história dos moravianos, dos missionários moravianos. Porque para poder penetrar numa aldeia, eles tiveram que se vender como escravos, porque eles julgavam que a vida deles, para eles morrer por amor à causa, era um grande privilégio. Eles se vendiam como escravos, irmãos, eles eram livres, mas para ganhar almas, eles se venderam como escravos. E às vezes o processo hoje é doloroso, eu falo por mim. Mas temos que olhar para esses irmãos que venceram. Se Deus estava com ele, Ele está com você também no processo. Ele está conosco nesse processo. Davi, é muito bonito a gente ler, Davi foi um grande homem de Deus e tudo, mas antes de Davi chegar a ser rei, se assentar no trono como rei, ele comeu pão mesmo. Sabe quem que se aproximava de Davi? Só os amargurados de espírito.
Só gente que estava a escória da sociedade. Está lá na caverna de Adulão. E só gente que ninguém queria estava com Davi. Esse é o processo que Davi teve que enfrentar. Depois que o óleo desceu sobre a vida de Davi, meu irmão, só foi problema. Esse era o processo na vida dele, para aperfeiçoar Davi. Olha como foi também na vida de José, depois que ele teve um sonho. Qual que foi o processo, irmãos? O processo para ser rei, meu irmão, é doloroso. O processo para ser governador é doloroso. O processo para ser aquilo que Deus quer que você seja é doloroso. Até te aperfeiçoar, até você virar, ficar apto para exercer aquilo que Deus tem para a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. José, ele teve que suportar o processo, não somente suportar, entenda isso, é os detalhes aqui. Ele suporta o processo em santidade. Deixa eu falar algo para você. Não basta suportar, você tem que suportar em santidade. Porque além de ter sido vendido pelos seus irmãos, ele chega como escravo no Egito. Ele é injustiçado, vendido pelos seus irmãos, chega como escravo. E lá na casa que ele é escravo, uma mulher endemoniada se levanta contra ele, e ele mesmo assim ficou em quê? Santidade. No processo você precisa ser santo. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele matou? Não. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Deixa Deus tratar com ele. Eu não sou Deus. Davi preservou o seu coração. Deixa eu falar, no processo, preserve o seu coração. Não se contamine. Santifique a sua vida. Porque sem santificação ninguém vê a Deus. Está escrito na palavra. Ah, a luta está muito grande, vou pecar. Vou voltar para o mundo. É essa que é a resposta que você dá para Deus? Como se voltar para o mundo resolvesse o seu problema. Não. No processo, José, ele teve que fugir do pecado. No processo, você precisa fugir do pecado. Você precisa santificar a sua vida. Você precisa também suportar o processo em honra. Você é um filho de Deus, você precisa ser honrado. De que forma? Suportando o processo com dignidade. Como eu disse, Davi, mesmo sendo ungido rei, ele poderia ter dado cabo a toda a sua luta ali, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez por quê? Por honra. Porque Davi era de honra. E hoje em dia a honra se tornou algo tão banal. Mas deixa eu falar com você, lá no céu só entra quem tem honra. É só filho de honra. Quem desonra, quem é ingrato, não vai para o céu não, irmãos. Não vai. Porque lá no céu, meu irmão, o linguajar é de honra, é de gratidão. Você precisa entender isso. Davi era um homem de honra. José era um homem honrado. José era um homem santo. Em todo o processo, José, ele não deixou de acreditar em Deus. E o que acontece? Na prisão o Senhor estava com ele. Na casa de Potifar o Senhor estava com ele. Assim também, quando ele se assenta na cadeira de governador do Egito, o Senhor está com ele. Durante todo o processo também, o Senhor vai estar contigo. E também no momento que o Senhor colocar você para se assentar na cadeira de governador, de rei, você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluias! Aleluia! Por isso que o processo para alguns é mais doloroso. Irmão, se eu for contar para você a minha história debaixo de um pé de amora, até o burro chora. Pode até rir, Marli, mas é isso mesmo. Marli adora quando eu falo isso, porque ela que ouve, né, as minhas queixas. Esse ouvido do Marli. Ai, ai, ai. Marli, minha esposa, né? Deus me deu
uma esposa e uma conselheira na mesma casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Tem hora que ela enche minha paciência, mas é isso mesmo. Mas a gente, quando suporta o processo, a gente sai experimentado. Davi não era o mesmo Davi quando ele é ungido aqui em 2 Samuel capítulo 5. Ele não é aquele mesmo Davi de 16 anos, não. Ele passou por uma escola dolorosa. E às vezes no ministério a gente passa por uma escola dolorosa, para o Senhor aperfeiçoar as nossas vidas. E dói, irmãos, o tratar de Deus dói, mas vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima. Vai valer a pena cada vez que você andou em direção a Cristo. Cada vez que você sacrificou. Cada vez que você continuou sendo de honra quando você estava sendo desonrado. Davi foi desonrado, mas ele continuou sendo de honra. Deixa eu falar para você, por mais que você conviva com desonra, você não pode deixar a desonra entrar dentro do seu coração. Eu não posso descer ao nível de quem é de desonra, porque você é filho de honra. Você é Henriú, filho legítimo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aplaude Jesus bem forte aí. Suporta o processo, querido, em santificação. Suporte o processo, meu irmão, em honra. Porque breve você vai se assentar na cadeira, aleluia, do plano que Deus projetou para você. Sabe, querido? É uma questão de tempo. Às vezes eu brigo com Deus, brigo no sentido de, nas madrugadas, orar: Senhor, por que isso, por que aquilo? Às vezes eu não escuto nada, Deus falar nada comigo. Como diz o outro, eu só sigo a nuvem e a coluna de fogo. Só tem uma palavra. O que José tinha na cadeia, irmão? Só um sonho. Sim ou não? O que José tinha na cadeia? Um sonho que eu tinha quando era menino. E José também começou a governar quando tinha 30 anos. Foi preso muito novo. Ficou possivelmente uns 14 anos. 2 ciclos de 7, Renatinho. Deus tem um negócio com número. Você tem que suportar um processo. E a cada 7 anos o ciclo vira. Quem sabe o ciclo da sua vida vira esse ano, hein? Amém? Quem sabe vira hoje. Hoje é tabernáculos lá em Israel. É uma festa profética que aponta para o Messias, para o Mashiach, Yeshua. Eu creio, irmãos. Eu tenho sonhado, profetizado isso há quase 30 anos. E o que o Senhor nos deu, a visão que Deus me deu no início desse ministério, isso aqui não é nem sombra do que está por vir, irmãos. Mas como Davi, os valentes de Davi também tiveram que passar pelo processo. Tiveram que enfrentar os filisteus. Você precisa de enfrentar, meu irmão, os gigantes. E isso não é fácil. É somente pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa eu quero dizer para você: não desista. Não desanime. Continue firme, porque o Senhor breve virá. E aí, bem-aventurado aquele que se achar fiel quando o Senhor voltar. Bem-aventurado, porque vai ser dado para você uma coroa de honra, uma coroa de glória. E quando você achar que a sua luta está muito grande, lembre-se dos irmãos que perderam suas vidas, que deram suas vidas, que foram decapitados. Aí isso foi há 2000 não, 2 anos atrás, 1 ano atrás, passava na internet aí toda hora, os irmãos cristãos lá no Oriente Médio sendo decapitados na beira da praia pelo ISIS, grupo radical islâmico. Mata todo dia cristão, todo dia.
E eles poderiam sair dali vivos, sabe como? Só negar Jesus. Se eles rejeitassem a Cristo, eles saíram dali vivos. A única coisa que eles tinham que fazer é falar assim: eu rejeito a Jesus. E eles falaram assim: não. Então eles falaram: corta a cabeça dele. Aqui, nesses dias. Nem há 2000 anos atrás, não. E aqui nós temos liberdade para servir ao Senhor. Temos liberdade para se alimentar na casa do Senhor, para adorar. E às vezes a gente acha que está tudo difícil. É momento da gente repensar esse evangelho que nós temos e servirmos, se ele realmente é prioridade na nossa vida. Porque quando ele é prioridade, meu irmão, nada é mais importante. Você suporta o processo, sabendo que o Senhor, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Louvado seja o Senhor. Amém, querido? Coloque-se de pé no seu lugar. Quero orar neste momento. Feche os teus olhos. Davi, ele também suportou o processo lá em Ziclag. Quando ele estava guerreando as guerras do Senhor, ele chegou na sua casa, estava tudo destruído. Seus filhos foram sequestrados pelos inimigos, suas mulheres foram sequestradas pelos inimigos, e o povo que gostava de Davi queria apedrejar e matar Davi. Ele suportou o processo confiando em Deus. Você precisa suportar o processo mesmo quando tudo não vai dando certo ao ponto de vista do humano. Você precisa continuar confiando que Deus é fiel, independente do que os seus olhos estão vendo. Porque nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos por fé. Suporte, porque Deus suporte o processo sempre plantando coisas boas. Porque depois, meu irmão, existe um mistério. Quando você está na prova, quando você está na luta, se você continua semeando sementes boas, virão colheitas extraordinárias para a sua vida. Se prepare. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento aqui a tua noiva, a tua amada noiva, os teus filhos. Alguns estão passando por processos dolorosos. E muitos estão, muitas vezes, desanimados, cabisbaixos. E eu oro a Ti, meu Pai, nesta noite, e intercedo pela vida desses irmãos e irmãs, e aqueles que nos assistem. Renova suas forças, Pai. Renova sua fé. Meu Deus, tira, meu Deus, o opróbrio, a vergonha. Dá, Senhor, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, conforme a promessa do Senhor. Meu Deus, no lugar da vergonha, dupla honra, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Meu Pai, que os Teus filhos possam crescer em graça, unção, poder, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um deles aqui, meu Pai. E aqueles que também creem, que estão nos assistindo, que possam ser visitados, meu Pai, por essa palavra. Levanta homens e mulheres extravagantes, adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Meu Deus, nós rejeitamos, ó Deus, todo o espírito, ó Deus, de desistência na nossa vida. Nós rejeitamos, meu Pai, todo o espírito, ó Deus, que muitas vezes nos paralisa de medo. E, ó Deus, espírito de miséria, de ruína, que tenta colocar desânimo em nossas vidas. Nós rejeitamos em nome de Jesus e levantamos a bandeira do Evangelho da salvação, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Visita cada vida aqui, meu Pai, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, aplauda bem forte e dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, queridos. Sem demora, eu queria chamar os irmãos diáconos e diaconisas para vir aqui à frente.
Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Em vez de ficar no cantinho, gente, aprende a ficar aqui na frente, aqui, ó. Só filma no cantinho, não. Fica aqui, ó, na frente, aqui. Todo mundo aqui, ó. Nós não somos de cantinho, não. Nós somos do centro. Aleluia. Nós somos de esquerda, não. Nós somos centro. Glória a Deus. Vamos orar. Pega para mim o pão e o suco. Vamos orar aqui, consagrando. Me ajuda aí. Glória a Deus. Estampa aí. Levanta para os céus assim, ó, de frente para a igreja. Pode levantar, nós vamos orar. Estenda suas mãos aqui à frente. Nós vamos orar pelo pão e por esse suco de uva, né, que simboliza o corpo de Cristo. Grandioso Deus e eterno Pai, como igreja aqui reunidos no Teu nome, nós consagramos esse suco de uva e esse pão que simboliza, meu Pai, o Teu corpo e o Teu sangue. Em memória de Ti, Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor até que o Senhor volte para nos buscar, em nome de Jesus.